Então, gente, vamos começar a nossa jornada. A gente agradece a Deus em primeiro lugar, porque tivemos uma jornada aqui passada, foi muito bênção na minha vida particularmente. Eu gosto muito de estar interagindo junto com a classe, fazendo esse trabalho. E agora a gente vai entrar nessa jornada nova, né? Da teontologia. Daqui a pouco a gente troca em minutos. Eu acredito que você já tem algum tipo de familiaridade com essa palavra, com esse termo. Consegue, né? Então, a gente vai fazer essa jornada, e nessa jornada a gente vai ter, então, 4 encontros com 7 momentos. Então, aqui a gente tem o nosso itinerário da matéria. Nesse primeiro encontro de hoje, a gente vai abordar somente a existência de Deus. E aí, no segundo encontro, que é já na próxima segunda-feira, a gente vai trabalhar a cognoscibilidade de Deus. Por que a gente precisa usar esses termos aqui? Isso aqui não é para se exibir, não é para tirar onda, não é para se sentir superior a ninguém. Mas quando a gente fala de teologia, a gente está falando de um saber específico. Então é bom, eu quero reenfatizar isso aqui, é bom a gente utilizar esses termos, porque esses termos vão fazer parte do seu dia a dia lá, você vai ouvir alguma coisa, então você vai lembrar o que significa isso. Nada mais é do que a possibilidade de se conhecer a Deus. Então o que é a cognoscibilidade de Deus? É a possibilidade de conhecê-lo. Deus nos deu condições de conhecê-lo. E aí a gente vai ver como que isso acontece. Então esses termos são necessários, tanto como a teontologia, para trazer a gente para dentro da matéria e fazer com que esse saber se torne específico para nós. Então, no terceiro momento, a gente vai falar dos nomes de Deus e dos seus atributos incomunicáveis, aqueles que são somente dele, exclusivo para ele. E na última aula, que é o último encontro, a gente vai trabalhar os atributos comunicáveis e um dos aspectos mais misteriosos da fé cristã, que é a Santíssima Trindade. Interessante que na história da igreja, quando a gente fala da Santíssima Trindade, existiu várias ilustrações, várias analogias para tentar chegar perto dessa realidade. Antigamente, não sei se vocês já ouviram isso, o pessoal tentava simbolizar a Trindade com aquele som 3 em 1, que nem existe mais. Tentava simbolizar a Trindade com ovo, assim como o ovo é gema, clara e casca, assim é a Trindade, 3 em 1. Aí outros iam para o abacate, caroço, polpa e casca, enfim. Tentava ilustrar com a água, o estado da água, sólido, líquido e gasoso. Na verdade, são tentativas, umas são muito ruins, outras são melhores, mas são tentativas para tentar aproximar a gente desse tema que é um mistério. E quando a gente fala de mistério, é um segredo que Deus não descortinou para nós na sua totalidade. Então, a gente vai trabalhar esses temas nos nossos encontros para destrinchar, então, a nossa matéria de teontologia, que pode ser também teologia própria. Mas antes da gente traduzir esse palavrão aí, vamos orar? Vamos apresentar a nossa vida a Deus. Costumo dizer, como vocês que já participaram aqui ouviram, que nós estamos aqui fazendo o nosso culto do intelecto, adoração a Deus através do nosso intelecto. Agora nós estamos num culto de adoração, de glorificação ao nosso Deus através do nosso intelecto. Por isso nós queremos pedir a Deus que guie o nosso raciocínio, os nossos argumentos, a nossa lógica, a nossa capacidade de apreensão, e a gente vai pedir a Deus para iluminar a nossa vida, para trabalhar essa matéria, porque a gente vai falar do ser de Deus, e na verdade quem somos nós para penetrar no ser insondável de Deus. Então a gente vai pedir a Ele que ilumine os nossos corações, para que a gente possa entender, compreender, assimilar o máximo possível dessa realidade que a gente nunca vai esgotar. É uma realidade que a gente vai conhecendo, e vamos avançando por toda a eternidade dentro desse conhecimento. Então vamos pedir a Deus para iluminar a nossa mente, porque
teologia sem oração já é uma teologia morta de partida. E nós não queremos fazer parte do grupo dos teólogos mortos, que apenas faz um estudo mecânico, sem vida, estéril, e que não tem vivacidade, transformação e impacto na nossa vida. A gente faz teologia para que cada vez mais a nossa adoração, nosso culto, a nossa celebração, a nossa vida com Deus possa avançar. Certo? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, onde estamos aqui diante da sua presença. Muito obrigado pelo professor que nos antecedeu aqui nessa matéria. Eu tenho certeza que foi uma bênção, trouxe o seu esclarecimento. E nós estamos aqui, Senhor, iniciando uma jornada, uma caminhada. E temos aqui, Senhor, um itinerário pela frente. E pedimos ao Teu Santo Espírito que venha nos iluminar. Quem somos nós, ó Deus, para entrar nos mistérios insondáveis do Seu ser? O Senhor, ao mesmo tempo que é incompreensível, é conhecível, porque o Senhor se revelou a nós. E nós queremos, ó Deus, pedir que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso intelecto, o nosso entendimento, que nós possamos sair daqui, Senhor, encharcados de conhecimento, encharcados de alegria, de satisfação e unção do Teu Espírito, para que cada vez mais a nossa mente brilhe com a luz da Sua glória e com o entendimento do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de teontologia, vocês, né, já estão craque nesse termo, mas vale a pena a gente colocar aqui. Temos 3 palavrinhas aqui, certo? Vocês já sabem que a primeira é Deus. E a segunda, quem sabe? Teonto. Esse onto vem de quê? Esse onto vem de antologia, que significa estudo do ser. O que é antologia? É estudo do ser, é estudo da essência das coisas. Na antologia, a gente busca estudar sempre a substância ou a essência das coisas. Qual é a essência do universo? Qual é a essência da realidade? É isso que a gente estuda em antologia. Então, antologia é o estudo do ser. E aqui a gente já está sabendo que é estudo. Então, se a gente juntar as 3 palavrinhas, antologia é o estudo sobre o ser de Deus. E também se chama teologia própria, porque é o ramo da teologia sistemática que vai se aplicar a estudar sobre o ser de Deus nos seus atributos, nos seus nomes, na sua possibilidade de conhecimento. Também trabalha as suas obras, mas esse aspecto a gente não vai trabalhar, porque, no caso, ficaria muito extenso e a gente já levou -3. A gente está no básico, então a gente não pode aprofundar muito, certo? A gente tem que ficar dentro do nosso limite. Vamos lá, eu postei aí no grupo o livro básico que a gente vai utilizar, não sei se vocês viram aí. É um livro muito pequenininho, de 840 páginas. Mas é claro que a gente não vai se debruçar minuciosamente dentro desse livro, porque esse livro também é um livro muito específico para o bacharelado. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a estrutura desse teólogo, chamado Luiz Berkoff. Teve o Luiz Pires aqui, né? Então, cheio de Luiz aqui, então tá bom. Luiz é Luiz, então tudo certo. O Luiz Berkoff, ele é um teólogo de uma tradição muito boa, que defende firmemente a autoridade suprema das Escrituras. Então, ele nasce na Holanda, vai para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, no estado de Michigan. Falei certo? Quase acertei, né? Ele exerceu 2 pastorados e 38 anos de ministério no ensino de teologia, passando por várias matérias. Então, nós estamos falando de um teólogo que, ao mesmo tempo, era um homem intelectual, era um homem de profundo conhecimento, era um homem que trabalhava na linha acadêmica da teologia, escreveu cerca de 23 livros, mas também era um homem do povo. Por quê? Porque exerceu 2 pastorados em 2 igrejas, onde ele esteve na frente. Então, é uma teologia
profunda, intensa, mas fala de uma pessoa que estava no campo de batalha, no dia a dia com o povo. A sua teologia não era uma coisa abstrata para ficar somente em argumentos, somente em reflexões. Era a coisa que ele trazia para o chão da fábrica, né? Uma linguagem simbólica para dizer que era uma teologia aplicável ao povo, ao dia a dia, ao cotidiano. Porque, na verdade, se a teologia não tiver essa aplicabilidade, ela não serve, ela não cumpre a sua função. Então, nós estamos falando de um teólogo reformado, e eu acredito que vocês sabem o que é a fé reformada. Certo? Fé reformada é a assim chamada fé calvinista. Mas o nosso propósito aqui não é discutir livre-arbítrio e predestinação. Nosso propósito aqui é tratar do ser de Deus. E esses temas dentro da teologia, quando nós falamos dos teólogos conservadores, não há problema se é um teólogo arminiano ou um teólogo calvinista, por quê? Porque são temas centrais, onde há uma convergência, onde há uma harmonia, não há muita diferença. E se esse teólogo for um teólogo cessacionista, será que vale para a gente? O que é um teólogo cessacionista? Ou o que é um cessacionista? Quem conhece Augusto de Nicodemos? Só 3? Conhece, não? Augusto de Nicodemos? Conhece Augusto de Nicodemos? Então, esse teólogo é um teólogo, um pastor cessacionista. Ele não crê na atualidade dos dons. Ou seja, os dons estão lá nas Escrituras e operou durante o tempo que o Novo Testamento não foi estabelecido. Mas não é porque ele é cessacionista, que eu que sou um continuista, e eu acredito que a maioria daqui também é continuista. O que é um continuista? É aquele que acredita na atualidade dos dons. Você acredita que Deus ainda hoje distribui os dons carismáticos para a sua igreja? A maioria aqui é pentecostal mesmo. Então, isso significa ser continuista. Então, se ele é cessacionista, se ele é calvinista, esses aspectos da sua teologia não vai entrar aqui dentro do nosso contexto, porque o nosso contexto vai trabalhar a doutrina do ser de Deus. Então, ele é um teólogo muito relevante, muito profundo, e serve para a gente aqui desenvolver o nosso pensamento dentro da matéria que a gente vai estudar. Preste atenção. Um teólogo que a gente também vai assim fazer uma harmonia, que é o teólogo Frank Ferreira, um teólogo brasileiro, autor também de uma teologia sistemática muito boa. Ele é diretor do seminário Martin Bulce, em São Paulo, é escritor de alguns livros, palestrante, e ele tem uma linguagem muito boa, ele tem uma linguagem muito atualizada, dentro do contexto brasileiro. Escreveu uma teologia sistemática também, e levando em consideração o contexto brasileiro. E uma das frases dele, na sua teologia sistemática, é dizer o seguinte, que toda a nossa compreensão da realidade do universo, toda a nossa compreensão acerca de todas as coisas depende de uma correta compreensão acerca do ser de Deus. Ele chega a dizer o seguinte, olha, todo o nosso conhecimento é apenas uma nota de rodapé da nossa compreensão acerca do ser de Deus. Porque aqui a gente tem o seguinte, olha, ser de Deus. E esse Deus, ele fez o quê? O ser da criação. Então veja, eu tenho aqui o ser de Deus, a realidade por detrás de toda a existência, por detrás de tudo que existe. Então eu tenho o ser de Deus e o ser da criação. Eu só vou compreender corretamente, clara e de maneira significativa a realidade como um todo, se eu compreender com suficiência a questão do ser de Deus. Essa matéria que nós estamos tratando aqui, gente, então não é algo abstrato, não é algo que está lá no mundo das ideias do seu Platão. Você lembra do filósofo Platão, mundo das ideias? Esse aqui, ele sempre ganha 10,
que ele faz isso comigo, entendeu? Quem não faz sempre perde. A vida é assim, tudo tem o seu preço. O meu preço é o café. Quando chega esse café, eu esqueço a aula, já não sei nem mais o que eu estava falando. Eu quero eu quero agora beber café. Vocês sabem que café é do árabe, significa árabe, né? Vem da palavra árabe e significa força. Então, deixa eu tomar minha força aqui. É cultura também, seminário, tá vendo? Está um pouquinho sem açúcar. Vamos botar isso aqui. Meu Deus, já estou até tremendo com esse café. Onde que eu estava mesmo? Nem sei se eu estava falando de ser de Deus ou ser da criação. Bom, não é um assunto abstrato, gente. Não é um assunto do outro mundo. Porque às vezes a gente é dominado pelo pragmatismo, quando a gente começa a estudar a teologia e se aprofundar nos pensamentos teológicos, qual é a primeira pergunta que salta na nossa mente? Para que eu estou estudando isso? Aonde que eu vou usar esse raio no meu dia a dia? É quando você estuda matemática na escola, aquelas fórmulas, você fala, está amarrado, Satanás, sai daí. Sai daí, Satanás da matemática, pelo amor de Deus. Onde que eu vou usar isso no meu dia a dia? Isso daí reflete o quê? O domínio ideológico do pragmatismo. A gente só acha que as coisas valem a partir da sua aplicação prática. Mas toda a prática é fruto de uma teoria. Toda a prática que... não, a minha prática é só prática. Mentira, nossa prática, toda ela, 100%, é fruto de uma ideia. Primeiro você pensa, primeiro você concebe uma ideia, e depois a sua vida é regida, ou a sua prática é aplicada a partir dessas ideias. Tá? Não tem aquela história que, agir sem pensar. A gente fala isso de maneira simbólica, né? Porque você pensou rápido e fez, ou pensou pouco, mas fez. Então, não é uma coisa abstrata, é uma coisa que vai afetar o nosso dia a dia, que vai afetar o nosso cotidiano. Inclusive, nesse tempo que nós estamos vivendo. Quando a gente trata do ser de Deus, e a nossa primeira aula aqui hoje é o quê? A existência de Deus. Mas, professor, vou falar uma coisa que eu já estou careca de saber. Para que eu vou querer saber da existência que eu já acredito no meu coração? A gente está vivendo numa era secular. E o que isso significa? O que isso significa? Estamos vivendo numa era secular. É o domínio do naturalismo filosófico. Quem está na universidade aí enfrenta muito isso. Ela ali está, né? Nossa amiga. Hoje eu vim de vermelho em sua homenagem. Estou brincando, tá, querido? A calça preta já. É. Você tá na universidade, não é isso? Fazendo, né? Infelizmente, não dá para sair. Não, você está ali refletindo a luz do Evangelho. Então, gente, nessa era secular, o que mais cresce, o que mais avança é o ateísmo. E o ateísmo militante. Quem já ouviu falar do ateísmo militante? Ateísmo militante é aquele grupo que prega o ateísmo como se fosse uma igreja. Eles têm estrutura litúrgica, estrutura de igreja, faz os seus encontros e prega. Qual é a sua finalidade? Pregar a mensagem ateia. Pregar ao mundo a crença ateia. E por que a gente tem isso cada vez crescendo dentro do nosso tempo? Quem está nessa era secular. A gente sabe que na Antiguidade e na Idade Média, ateus era muito pequeno. Sempre existiu ateísmo no mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, essa natureza ateia entrou em nós, inclusive dentro de você também. Não pense você que você não tem uma inclinação ateia, porque tem. Porque o pecado, quando entrou no mundo, manchou o nosso intelecto e a nossa vontade. E o que acontece com o nosso intelecto manchado pelo pecado? Ele se nega a reconhecer a Deus, tanto na sua pessoa, quanto na sua glória, e também na sua existência. Então, esse ateísmo está implantado no nosso coração pelo pecado. Mas a graça de Deus fez o quê? Arrancou o pecado de dentro de nós e implantou
a verdade do Evangelho de Deus, trazendo uma fé viva, consistente e poderosa nesse Deus que existe, mas não existe de qualquer jeito. A gente vai ver isso aí. Então são temas, gente, que vocês estão lidando no dia a dia. É o assunto que você enfrenta lá. Quantos ateus você conhece? Alguns. Ah, e já ganhou ele. Já falou para ele lá sobre as provas da existência de Deus? Estou brincando. Aí depois de passou um tempão, sair do grupo, ele trabalhou no McDonald's. Olha aí. E agora ele pegou, me mandou a foto, agora eu também sou evangélico. Olha que graça. É Cristo, poxa. Bênção, bênção. Foi convencida pela fé. Ou foi convencida pela fé. Mas Os professores de filosofia que eu tive no ensino médio, em pré-vestibular, ateus, né? Então, hoje o naturalismo filosófico domina a universidade. E o que é o naturalismo filosófico? É a ideia de que o mundo só existe na sua esfera material. Não existe nada acima dele. O mundo é tudo que há. E esse pessoal, hoje, fica arrotando aparentemente conhecimento como se fosse uma coisa nova. Esse naturalismo filosófico já está desde lá do início da filosofia. O assim chamado pai da filosofia, o Tales de Mileto, era um naturalista, disse que o mundo veio da água, tudo veio da água. Olha só, Charles Darwin não estava nem no pensamento do pai dele, da mãe dele, quando ele estava dizendo lá que o mundo evoluiu da água. Aí chega Darwin, faz o livro lá, a seleção, né, a origem das espécies, considerado o pai, né, do evolucionismo moderno, e fica tirando onda com a gente como se a nossa fé fosse uma fé idiota, ignorante, cega, sem sustentabilidade racional. E, inclusive, os nossos irmãos e muitos crentes, quando passam por essas coisas, se esconde embaixo da cadeira, se esconde atrás do poste, se esconde atrás da barricada, onde tiver. Muitos deles, não estou falando de você não, tá, irmão? Ou você também que está aí na universidade, tá? Por quê? Porque não tem, assim, nenhuma noção do debate em torno dessa questão. Muitos fóruns na faculdade, muitos fóruns na internet, muitos debates, até com ameaça de morte. Enfim, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, a gente precisa refletir, pensar, entrar em contato com aquelas chamadas provas racionais da existência de Deus. Não traz uma certeza absoluta, mas mostra aquilo que o intelecto pode fazer em relação a esse tema que é tão importante. Ok? Então vamos lá. Vocês já sabem muito bem o que é a teologia sistemática, né? Desculpa, o que está chegando ali no 2? Língua estranha. Aqui. Cognoscibilidade. Falei que era língua estranha? Fala devagar. Ó, vamos lá, 1, 2, 3 e... Cognoscibilidade. Olha o coral. Essa palavra é a palavra dos quintos. Isso aqui, gente, como eu falei, temos que colocar aqui. É a possibilidade de conhecer a Deus. Ó, possibilidade. Já pensou? Você chega no púlpito da sua igreja e fala assim: igreja, hoje nós estamos aqui para falar e pregar sobre a cognoscibilidade de Deus. Aí o irmão fala: está amarrado, sai daí. Ó. Isso aí, já vê esse cara aí. A letra mata, o espírito vivifica. Você já vai apanhar no lombo, pode ter certeza. Mas a gente precisa ter conhecimento desses termos técnicos. Não para tirar onda, mas para que a gente possa estar inserido dentro do contexto. Vamos lá. A gente, vocês sabem muito bem que a gente está fazendo a nossa teologia sistemática. A gente está estudando a teologia sistemática, evidentemente. Angelologia, né? Vocês estavam aqui. A outra que nós fizemos no passado, tudo faz parte da teologia sistemática. E a gente, vocês já compreendem o que é a teologia sistemática? Alguém pode citar para mim aí? O que é a teologia sistemática? Falou com medo. Pode falar, gente. A teologia sistemática é um ramo da teologia que estuda as principais doutrinas do cristianismo. É assim, simples assim, sem estresse, ok? E a gente está estudando aqui, e por que eu estou falando isso? Porque a nossa matéria, veja aí no livro, talvez você consiga acompanhar, mas a gente não vai ficar preso
a fazer leituras extensas do livro aqui, é só para embasar a nossa matéria. O livro vai apresentar para a gente nessa parte, que é a existência de Deus, 4 tópicos relacionados aí à existência. Vamos embora logo? Passa logo. Bom, 4 tópicos que a gente vai tratar aqui sobre a existência de Deus. Primeiro aqui, ó, o lugar de Deus na sistemática, que é a nossa matéria aqui. Na sistemática você entende que é a TS, Teologia Sistemática, certo? Então quando a gente fala que é ATS, vocês sabem muito bem que é a Teologia Sistemática, certo? Então a gente vai ver o lugar aqui de Deus, que aparentemente parece uma coisa insignificante. Qual é a importância do lugar de Deus dentro da teologia sistemática que estuda as principais doutrinas do cristianismo? Qual era o lugar que ela ocupava e agora qual é a situação? 2, as provas bíblicas da existência de Deus. Será que a Bíblia apresenta a prova da sua existência? Apresenta, gente? Depois você me mostra onde que eu quero saber. A Bíblia apresenta provas da existência de Deus? Eu gosto lá, coçou se tivesse barba, eu ia falar, coçou a barba. Ele olhou, mirou, me palmeou. Que é esse infeliz, ou infeliz não, esse irmão, esse professor? Em Bibliologia 1, de certa forma, a gente acaba estudando porque assim, confiar na Bíblia. Você roda o texto bíblico todo e não tem nenhuma seção ali. Demonstraremos a existência de Deus. Você encontra isso? Depois a gente vai se embolar nesse negócio aí, tá? E agora eu quero fazer uma pegadinha com vocês. Deus me lembrou, tá vendo? Por isso que é bom orar. Existência de Deus. Vou fazer uma pegadinha com vocês, mas vocês não saem, tá, com raiva comigo, de mim, sem antes saber, não. Eu tenho o prazer de ser um ateu clássico. Eu, professor Fábio, sou um ateu clássico. Ele fechou até a sobrancelha. Eu sou um ateu clássico. E se você não for, você está lascado. Tá bom? Eu sou um ateu clássico. E o que significa isso, hein? Segura aí que eu vou te explicar. Não sai, será que esse professor é ateu? Aquele primeiro professor que a gente estava falando do primeiro livro aqui, que era discípulo do Abraham Kuyper, que era um pastor ateu, foi pastorear uma igreja e era ateu. Aí sempre tem aquela irmãzinha de oração, né? Pastor, vou orar para sua vida, você virar seu crente, para você virar crente. Ele se converteu, quer dizer, olha que coisa, né? Pastor ateu que se converteu e aí sim virou pastor de verdade. Mas não fica confuso não, que eu vou explicar, tá? É só uma pegadinha. Oi? Já tá, né? Calma, não perde a fé não, pelo amor de Deus. A negação, tá? Negação da existência. Pastor João vai ver isso daí no vídeo e a filha dele está aqui já fazendo o censo, né? Vai, pai, o professor disse que é ateu clássico agora. Manda ele embora do seminário. E as provas racionais, tá? Então deixa eu explicar para você essa brincadeira. O ateu clássico eram os cristãos no Império Romano. Entendeu? No Império Romano, vocês sabem que a igreja avançou, aquela coisa toda, e o Império Romano perseguiu a igreja tentando destruí-la. E o Império Romano acusava os cristãos de ateus. Por quê? Porque era um único culto, junto com o culto judaico, não com o culto judaico, né? Era o único culto que não tinha nada para ver. Os cristãos cultuavam o seu Deus fechando os olhos, fazendo sua oração. No máximo tinha lá a ceia, aquela celebração do batismo. Então, quando os pagãos olhavam para esse culto sem imagem de representação do seu Deus, sem templo,
sem aqueles sacerdotes específicos das outras religiões, que era comum nas religiões pagãs daquele tempo, eles falavam, esses caras são ateus, porque não via nada naquele culto, era um culto totalmente espiritual, aquilo que Jesus disse, adorarás a Deus em espírito e em verdade. Então isso é ateu clássico, eram os ateus clássicos, era o cristão que pregava um Deus invisível, que vivia a fé desse Deus invisível, que glorificava Jesus Cristo, assim como eu e você, mas dentro do império era chamado de ateu, certo? Então é isso daí, não tem nada a ver com a negação de Deus ou a negação da fé, ok? Vamos lá. O lugar de Deus na teologia sistemática. É essa teologia que a gente está estudando, né? Parte a parte. Escritura, inspiração, angelologia e agora teontologia. Sempre, tradicionalmente, a teontologia ou a teologia própria, o estudo sobre o ser de Deus, desfrutava da primazia. Bom, isso é óbvio pelo raciocínio da própria Escritura. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Então, se ele tem a primazia no universo, ele tem a primazia sobre todas as coisas, logo ele deve ter também o lugar de primazia no estudo da teologia. Vamos começar a teologia. Por onde? Angelologia, eclesiologia, que é o estudo da igreja, escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Por onde nós iremos começar? Pelo ser de Deus. Mas por que isso é significativo? Porque eles partiram do princípio que o método de fazer teologia se baseia na revelação de Deus. Deus nos deu a sua autorrevelação, que é a Escritura, que é a revelação abrangente, e deu também a revelação da natureza. Mas é na revelação da Escritura, a sua autorrevelação, que nós podemos conhecer a Ele. Então, qual era o método da teologia? Tradicionalmente falando, era um método que se baseava na autorrevelação de Deus, no conhecimento objetivo de Deus. Aonde está o conhecimento objetivo de Deus? No céu? Dentro de você? Aonde está o conhecimento objetivo de Deus? O conhecimento objetivo de Deus é a sua autorrevelação. Autorrevelação é o conhecimento objetivo. Que é o quê? A Escritura que você tem nas mãos. Aqui nós temos a autorrevelação de Deus suficiente, nós temos aqui o conhecimento objetivo de Deus. Então, se lançando aqui, se desenvolvia a teologia a partir do estudo de Deus como prioridade. E tentaram até transformar toda a teologia sistemática em um estudo de Deus. Toda ela, em todas as suas partes, em todas as suas doutrinas, em todo o seu arranjo, em todas as suas matérias. O que nós estamos estudando na teologia sistemática? O estudo de Deus. Por que a tentativa de tornar toda a teologia sistemática no estudo de Deus? Pense comigo. A igreja é obra de quem? Hã? Fala aí, pode falar, poxa. Está com medo de falar, meu Deus? A igreja é obra de Deus. O fim dos tempos é obra de quem? Sua, minha ou de quem? Então, quando você estuda angelologia, os anjos são obra de quem? O que você está fazendo? Você está estudando as obras de Deus. Então, você está estudando Deus e as suas obras. Por isso, a tentativa de transformar toda a teologia sistemática no estudo de Deus e as suas obras. E aí até tentava utilizar o método trinitariano. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso daqui é a divisão de toda a teologia sistemática. O que você está vendo aqui, no estudo da teologia sistemática, é a prioridade de Deus. A exclusividade de Deus. Agora, por que é muito significativo a gente entender isso? Porque depois surge outro método. Um novo método.
de fazer teologia. O método tradicional consistia onde? Que eu falei aqui, se baseava onde? Tá, em Deus, mas aqui, ó. Isso aí. O método tradicional, o método histórico, o método que a igreja fez através dos séculos, é se baseando na autorrevelação de Deus. O próprio Berkhof. A Escritura é a revelação suficiente de Deus. Ali a gente conhece a Deus em tudo aquilo que é necessário nós conhecermos. Tem a revelação geral, que é a revelação da natureza, mas essa não é abrangente, essa é limitada. Essa mostra a gente a glória de Deus revelada na criação. Então Deus deu para a gente quantos livros? 2. O livro da natureza, que mostra a sua glória e a sua grandeza. Mas ali você não sabe que Deus é uma trindade. Ali você não sabe que Deus se encarna. Ali você não sabe que Deus ressuscita. Certo? Ali você não sabe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Já falei? Já falei isso? Não? Se falei, era só para reforçar. Então você tem 2 livros, o livro da natureza e o livro da Escritura. É aqui que era a fonte, o método, a base da teologia. Aí chega esse novo método. Se você quiser crescer na teologia, entender, avançar, se aprofundar, você não pode deixar de conhecer um teólogo alemão chamado Friedrich Schleiermacher, ou Maher, ou sei lá que é esse raio. É Friedrich dele. O outro é Frederick. Esse é Frederick, o outro é Friedrich, não é isso? Nietzsche. A gente não sabe nem falar português, quer falar alemão. Então, Friedrich Schleiermacher, ou Maher, o nome do infeliz. Ele trouxe um novo método de fazer teologia. Com ele houve uma reviravolta no método de fazer teologia. É com ele que surge a assim chamada teologia liberal, que é aquela teologia onde o teólogo se sente à vontade para fazer teologia a partir da sua subjetividade, do seu eu, da sua consciência, da sua compreensão. Lembra, o método tradicional é aqui. E o método dele agora é aqui, ó, esse método aqui, ó, consciência religiosa. A teologia se faz aqui, na consciência religiosa. Teologia se faz na compreensão humana, baseada na sua emoção e na sua razão. Pronto. Jogou tudo por água abaixo. O objetivo dele, sabe qual era? Sabe qual era? Era salvar a teologia no seu patamar de uma ciência respeitável. Mas na tentativa de salvar, ele acabou afundando tudo, o barco todo. Por quê? Porque ele abandonou isso aqui e trouxe para cá. Agora, a consciência religiosa do homem é a fonte da teologia. Aqui a gente tinha esse método, ó. Deus e homem. Veja, com esse método é Deus que se revela o homem. Não é o homem que apreende Deus, alcança Deus. Quando o homem tenta alcançar Deus por si mesmo, ele sempre vai errar. O mundo está aí, a realidade da humanidade está aí. Cada um faz o seu Deus, fabrica o Deus que dá na sua telha. Com esse novo método, agora o homem veio para cima. E Deus foi lá para baixo. Veja, agora é o homem que apreende Deus. Não é mais Deus que se revela ao homem. Aí o que acontece? Deus se torna um objeto da nossa pesquisa. Deus se torna um objeto da nossa consciência religiosa. E Deus nunca vai ser objeto da nossa consciência religiosa, não. Ele é alvo do nosso conhecimento. Mas aonde que a gente vai buscar conhecer Ele? Transformando e rebaixando Ele como objeto do nosso conhecimento? Não. A gente conhece Ele aqui. A gente mergulha na Escritura para saber o que Ele revelou de si mesmo. Nunca ninguém vai poder pegar Deus e transformar em objeto da sua pesquisa. Em todas as outras ciências acontece isso. Você transforma
o objeto da sua pesquisa e coloca sob a sua investigação, certo? Você pega aqui, vou estudar esse apagador. Pronto. Estabeleci ele como objeto da minha pesquisa, ele está aqui. Posso fazer, experimentar e tudo mais. Mas Deus não. Deus não é objeto da nossa... Ele não pode ser rebaixado a objeto da nossa pesquisa. Ele sempre será o Deus soberano, o Deus que está acima de todas as coisas e jamais é objeto da nossa pesquisa. Mas é alvo do nosso conhecimento porque Ele nos deu. Não foi a gente que capturou Ele. Vem cá, Deus, vou te botar aqui, agora eu vou te estudar aqui objetivamente, como eu faço nas outras ciências. Então, isso foi uma grande derrocada na história da teologia, porque aí abandonou-se essa teologia que a gente está fazendo aqui, fundamentada nas Escrituras, e agora surge uma nova teologia, que até hoje os frutos estão aí e estão influenciando muitas pessoas do nosso tempo. A maioria dos teólogos do nosso tempo, eles trabalham com essa teologia, com esse método, que é o assim chamado científico. Bom, mas a gente está aqui para lutar contra isso, certo? Ou você vai se entregar a esse método aí também? Vamos lá. Passando esse tópico, qual é o segundo tópico? Provas bíblicas. Agora que a gente vai quebrar pau aqui. Falei com vocês. Vamos lá, as provas bíblicas da existência de Deus. A questão aqui, gente, é o seguinte. Esse tópico quer mostrar como que a Escritura lida com a existência de Deus. Como que ela lida? Como eu falei aqui, em qual texto ela apresenta uma prova direta da existência de Deus? Não existe nenhum. Vamos chegar lá, né? De novo essa história, né? Vamos lá. Voltar essa frase aqui, ó, que é a base. No princípio criou Deus. A gente viu aqui naquela outra matéria que isso aqui é uma afirmação teológica com implicação científica. Mas agora não é isso que a gente está tratando, é outra coisa. Essa afirmação aqui, você pode chamar isso de uma prova da existência de Deus? A Bíblia aqui está tentando provar a existência de Deus? Não, ela está partindo já da existência de Deus. Ela não está nem aí. Não estou nem aí, pode falar dos seus problemas, né? Aquela história velha lá. Veja, ela parte já da existência de Deus. Ela não está preocupada em provar a existência de Deus. Ela assume a existência de Deus e narra para a gente a história da salvação, a história da redenção. Vai mostrando quem é o Deus das Escrituras. Ela não está preocupada por isso, porque essa afirmação aqui, gente, ela tem uma carga de conteúdo muito elevada. Essa afirmação aqui quer dizer que o mundo não é eterno, ele teve um começo. Ao mesmo tempo, essa afirmação quer dizer que o mundo não é autoexistente, ele tem uma existência derivada. Então veja, a Escritura não preocupa-se em demonstrar a existência de Deus. Pelo contrário, ela quer mostrar o quê? Que a existência de todas as coisas é uma existência derivativa. É uma existência derivada. Certo? Então essa frase está mostrando que houve um princípio, houve um começo, esse mundo não é autoexistente, esse mundo não é eterno, como dizia o filósofo Aristóteles, dizendo que o mundo sempre existiu. Não, quem sempre existiu é aqui, ó. Aqui está a autoexistência, aqui está o eterno, aqui, né, a criação, nós temos uma existência derivada. Então ela não está preocupada em provar a existência de Deus. Ela está demonstrando que a criação tem uma existência derivada de um ser eterno, soberano e assim sucessivamente.
Só que a Escritura apresenta para a gente um texto que a gente até já mostrou aqui. Aquele que se aproxima de Deus, cria... é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima, crê que Ele existe e se torna galardoador. O que é isso? Que a fé legítima em Deus contempla a existência e providência. Porque a fé que só contempla a existência é a fé de demônio. Tiago diz que até os demônios creem e se submetem. Agora, a fé que contempla a existência e a providência é a fé utilizada para a gente tratar do tópico da existência. Portanto, a existência é um artigo de fé, mas não uma fé cega. Por quê? Porque essa existência, ela pode ser demonstrada pela razão. Vamos lá então aqui. A Escritura, ela não começa afirmando a existência de Deus, ela começa pressupondo a existência de Deus e mostrando que o universo é derivativo desse Deus que existe. Se tem alguma coisa que precisa provar a sua existência, não é o próprio Deus, é a própria criação. É uma existência subordinada, é uma subexistência. Existe em função de alguém. Mas essa pressuposição que a Bíblia traz, ela pode ser verificada pela razão. Lembra da revelação natural? O livro da natureza? Quando você olha para a natureza, aplicando a razão a essa natureza parece te apontar para uma mente inteligente e tudo mais. Então, veja, é artigo de fé, mas pode ser demonstrada pela razão. Todavia, nunca nenhum argumento racional poderá satisfazer o coração humano acerca da existência de Deus. Porque a questão maior não é nem a existência, é se subordinar a essa existência. Entendeu a coisa? O coração humano, depois que o pecado entrou no mundo, por mais que você traga provas razoáveis da existência de Deus, como a gente vai ver, ainda assim o coração dominado e cegado pelo pecado, ele não quer que esse Deus exista. Quer ver uma coisa que faz parte do nosso dia, ilustra muito bem essa situação? Quando você, às vezes, está lidando com uma pessoa que te fere muito, enfim, que para você representa uma grande dor, sei lá, um mal, uma frustração, você fala assim, aquela pessoa para mim não existe. Você já usou essa frase? Já ouviu essa frase? Você não existe. Você não existe. Você quer negar a existência dela como um ser real? Quando você diz isso, o que você está falando? Para mim, você não existe. Ou para mim não, né? Ficou feio. Corta essa parte. Para eu, né? Para mim não é de índio, mas não? Antigamente, né? Então me ajuda aí. Eu falei certo? Vai ficar bem aí na fita então. Escapei por um gongo. Sim, entendeu a questão? Por mais que você prove racionalmente a existência de Deus, por mais que a pessoa perceba que é razoável, pois isso é razoável. Mas ainda assim o coração não se inclina. Porque a questão é, eu não quero que ele exista. Porque se ele existir, eu estou encrencado. Se ele existir, isso muda todo o jogo. Eu tenho que prestar conta. Então, existe realmente uma finalidade no mundo. Veja, o fato de você aceitar a existência de um Deus que fez todas as coisas. Não é a questão meramente racional. É uma questão muito maior. E isso quem captou, aqui nessa parte, foi o... Deixa eu ver se eu acho aqui. O Dr. Kuyp. Quem foi o Dr. Kuyp? Meu Deus do céu. O Dr. Kuyp foi um grande teólogo holandês que lutou, como eu falei aqui, em prol do resgate da fé cristã
histórica na Holanda e fez um papel brilhante. Então, ele atuou em todas as frentes da sua cultura, fornecendo ferramentas suficientes para os cristãos ter solidez para encarar o seu tempo. Esse que virou ateu, que era ateu e se converteu através da irmã que estava orando por ele. Olha o que ele diz aqui. A tentativa, no tópico aí das provas de Deus no livro, da prova bíblica da existência de Deus. A tentativa de provar a existência de Deus ou é inútil ou é um fracasso. É inútil se o pesquisador acredita que Deus recompensa aqueles que o procura. Ele está refletindo sobre Hebreus 11:6. Ou seja, não é demonstrar que vai mudar o sujeito, é o sujeito em direção à revelação de Deus. Segundo, e é um fracasso. Lê aí, pode ler. De uma tentativa de forçar, Med- mediante argumentação ou reconhecimento, no sentido lógico. Uma pessoa que não quer, não tem essa piste. É fé, a palavra do grego chama. Então, nós somos písticos, ou seja, não é alpiste não, é pístico. Nós somos pessoas de fé, é a palavra grega para fé. Veja, por mais que você demonstre, ainda assim haverá uma resistência, porque esse coração ele não aceita se submeter a essa existência. Certo? Prosseguindo naquele terceiro tópico, que já foi para o espaço, a gente tem a negação da existência de Deus. Que horas tem? 9h35, né? A negação da existência. O ponto 3. Como é que funciona essa negação da existência? Como eu falei no início, o contexto da existência de Deus, o tema da existência de Deus, que hoje ele reacende devido à era secular que nós estamos vivendo, cresce muito o naturalismo filosófico, o ateísmo e tudo mais. Tem gente que acha que ser ateu é mais inteligente do que ser um homem de fé. Vocês conhecem o Luiz Felipe Pondé, filósofo brasileiro, muito conhecido aí. Tem os 4 cavaleiros aí do intelecto brasileiro. Mário Cortella, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé e Clóvis de Barro Filhos. São os 4 aí que dominam o cenário. Tem muita coisa boa, muita coisa que a gente rejeita. O Carnal é ateu, o Cortella é um cristão, meio não cristão, enfim, um cristão mais assim moderno, não no sentido bíblico, né, que a gente entende. Então, o Luiz Felipe Pondé é um filósofo ateu também, mas ele é aquele ateu não militante, no sentido de achar que ser ateu é ser para frente, ser ateu é ser entendido, é ser esclarecido. E numa das suas palestras, alguém falou para ele, explica aqui que o senhor falou que ateísmo é brega. Então, ele estava falando e explicando sobre essa questão, porque em muitos jantares, assim, que ele estava narrando a questão de inteligentinhos, que ele usou para no sentido pejorativo, ele estava dizendo o seguinte: em muitos jantares por aí, o pessoal senta na mesa, conversa, se sente intelectual, e é bonito falar que é ateu, porque dá aquela sensação de que você é esclarecido, você é inteligente, por isso ele usa no sentido pejorativo. E ele estava falando que ateísmo é brega, porque é muito mais fácil você assumir o ateísmo do que, no caso, assumir a fé na existência de um Deus, como a Escritura apresenta. Então, o cenário que a gente vive é esse cenário que nós atuamos. Então, esse cenário que hoje está mais ativo no sentido do ateísmo, é um cenário interessante para a gente refletir a questão que a gente está tratando aqui e trabalhar esse ponto da negação da existência de Deus. Vamos fazer outro trabalho assim? Aqueles que negam e confessam. Aí vai dar bem. Aí o nego não vai nem querer mais entrar no grupo da negação. Veja, essa negação, ela acontece de 2 modelos. Primeiro, é o ateísmo,
Vamos botar aqui a negação absoluta, que envolve o ateísmo prático e o ateísmo teórico. E há também outra forma de negação da existência de Deus. Essa outra forma não é uma negação total, já é uma negação através de conceitos falsos acerca de Deus. Então, essa segunda negação não é aqui, ó, tem a primeira absoluta, o ateísmo prático e o ateísmo teórico. E a segunda é a negação através de conceitos falsos. Quando a gente fala da negação da existência de Deus, esses pontos aí estão em jogo. Vamos lá? Aqui, o ateísmo prático. Eu vou até ler o texto do autor aqui que diz assim. Como acima foi dito, há forte prova da presença universal da ideia de Deus na mente humana. Mesmo as tribos não civilizadas e que não têm recebido o impacto da revelação especial. Em vista desse fato, alguns chegam a negar a existência de pessoas que negam a existência de Deus. Nesse contexto aqui, a universalidade da ideia de Deus é tão grande nas tribos e nos povos de todas as épocas, todos os lugares, que alguns chegam ao exagero de dizer que não existe ateu de verdade, porque a ideia da existência de Deus ou de um ser supremo é compartilhada por todas as civilizações. Vamos lá. Aí ele continua aqui. Em vista desse fato, alguns chegam a negar a existência de pessoas que negam a existência de Deus. Que haja verdadeiros ateus, a saber, os ateus práticos e os ateus teóricos. Aí ele coloca aqui. Os primeiros são simplesmente pessoas não religiosas, pessoas que na vida prática não contam com Deus e vivem como se Ele não existisse. O autor ele coloca aqui que esse tipo de ateísmo prático diz respeito a pessoas não religiosas. Tipo assim, estou nem aí para esse tema, se existe ou não. Na prática, o sujeito vive uma vida que demonstra que para ele, na prática, no cotidiano, Deus não existe. Porém, tem uma complexidade muito maior dentro dessa questão, porque esse ateísmo prático, ele acontece não fora apenas dos arraiais da igreja. Chegou a levantar a cabeça, né? Esse ateísmo... Ih, rapaz, agora... Esse ateísmo prático não é só referente a pessoas não religiosas. Esse ateísmo prático se encontra presente nos arraiais do cristianismo e da igreja. Como assim? Vamos lá. Domingo, eu visto a minha roupa de religioso, de crente, de cristão, sei lá, discípulo alguma coisa. Estou lá no culto, choro, canto, danço, profetizo e pulo, e aquela glória toda, aquela unção toda, Deus está vivo, aleluia, e pá, aquela comoção, aquela alegria, aquela unção toda, Deus falou comigo, foi uma bênção, saiu do espaço sagrado, Deus ficou ali dentro, e na vida prática do sujeito, ele vive como se esse Deus que ele crê não existe, porque não se evidencia nada na vida dele que aponte para a realidade de Deus na sua vida. É o chamado farisaísmo cristão. Porque nesse sentido, mesmo que a pessoa confesse fé, nesse ateísmo prático, mesmo que a pessoa confesse fé, mesmo que a pessoa diga que crê em Deus, que é serva de Jesus, que é do Senhor, mas essa crença só está relacionada ao espaço sagrado. Só está relacionado ao ambiente litúrgico, só está relacionado à sua comunidade de fé,
onde ele é profeta, ungido, poderoso, ele pega o microfone, vira rei, vira tudo. Sem o microfone ele fica mudo, igual uma estátua sentado no banco da igreja. Tem esses crentes assim também, não tem? O cara pega no microfone, estava mortinho com farofa no culto lá, atrás, escondido. Irmão fulano de tal, ele já vem logo e pá, aleluia, agora, dá glória a Deus aí, igreja, dá aleluia, e pá, caramba, rapaz. Olha, uma vez eu quase acabei com uma vigília por causa disso. Tô vendo o pessoal na vigília, né? Pegava o microfone, canta, dança, e dá glória, aleluia, entrega mistério. Crente, assim, nesse espaço mais pentecostal, né? Carismático, enfim. Estou criticando nesse sentido, não. Estou falando a experiência lá na nossa igreja. Aí veio geral, né? Gente do tambor, gente do roupão. E tá aquela coisa toda, pegava no microfone e pá, e virava Rambo, Rei, Incrível Hulk, virava tudo ali na hora com aquele microfone na mão. E eu só olhando. Se alguém me der uma oportunidade, esse culto vai acabar. Vai dar correria aqui dentro. Aí me deram oportunidade no culto. Eu já cheguei assim, rapaz, aqui dentro há uma unção do microfone muito grande. O cara está calado lá, pega o microfone aqui, ele profetiza, ora, pula, dá glória a Deus, tem poder, tem unção, largou o microfone, acabou tudo. Aí eu comecei a ironizar, né? Tem unção do microfone para você aqui hoje. Venha pegar nesse microfone que você vai pegar unção. Aí já viu, né? Um monte de gente já me olhou assim. Enfim. Tem essas coisas também, né? É só para você não dormir. Tem que... Veja, aí sai daquele espaço sagrado. Deus ficou ali, guardado a 7 chaves. Parece até o Deus Dagon, né? Lá daqueles templos, outros deuses que ficam lá dentro do templo, parado, silêncio total, caladinho. Então, esse ateísmo prático, que o autor coloca aqui, não se refere a pessoas não religiosas somente. Refere-se também a pessoas religiosas que no seu espaço sagrado, ela tem uma fé maior do que o próprio Deus, mas saiu dali, sumiu o Deus na vida dela. Você pode procurar, botar a lanterna, se estiver de noite, faz uma investigação, faz o CSI, que você não vai achar. Então, isso é o ateísmo prático dentro da igreja. Dá glória a Deus aí? Eu estou com o microfone, agora eu sou ungido também, né? Quando eu sair do microfone aqui para a aula, também tem essas questões. O ateísmo teórico, gente, ele é mais complexo, ele é mais complicado. Porque aqui dentro desse ateísmo teórico, nós temos o ateísmo dogmático, tá? Nós temos o ateísmo, quiser anotar, pode anotar, mas está no livro. Temos o ateísmo dogmático. Temos o ateísmo cético. E temos o ateísmo crítico. O que isso significa? O ateísmo dogmático é aquele que diz, Deus não existe mesmo e ponto final, acabou. E geralmente esse ateísmo teórico, ele busca se ancorar em 2 ferramentas. Citem aí para mim, vocês sabem. Esse ateísmo teórico geralmente busca se ancorar em 2 ferramentas. Não, assim, no sentido de conhecimento humano. Ciência é uma delas, e tá ligado, hein? E a outra, a filosofia, né? Oi? Quem que ele falou aí? Hã? Pô, baixei, não estou vendo mais vocês aí, perdi a visão. Estou vendo vocês aí. Então, geralmente, o ateísmo teórico busca se ancorar na ciência para tentar negar a existência de Deus. Por quê? Porque dentro da modernidade, da nossa era, né? Hoje o pessoal fala que a gente está vivendo a pós-modernidade. Mas se você for trocar em miúdo mesmo, nós estamos vivendo a modernidade tardia, intensa. Porque o que a gente está vendo hoje é fruto das ideologias e daqueles valores que a gente viu aqui, que foram desenvolvidos
na modernidade. Então, o sujeito ele busca usar a ciência porque ele acredita que a ciência é o mais alto conhecimento do ser humano. É o conhecimento mais seguro, mais efetivo. Logo, ele tenta se ancorar na ciência para fazer a negação da existência de Deus. Esse tipo de ateísmo dogmático, ele pode ser visto num grande cientista aí do nosso tempo, talvez não seja muito conhecido para quem não está inteirado nesses assuntos, chamado Richard Dawkins. Já ouviram falar? Nunca viram não, gente? Já viu? Deus e um delírio. Pô, tá ligado, show. E nesse livro ele busca mostrar que a crença em Deus é um vírus que contaminou a mente humana, né, o cérebro humano, e a partir daí esse vírus se alastrou para os seus descendentes, né, os nossos primeiros progenitores desenvolveram esse vírus da crença em Deus. Olha que ridículo, né? E aí esse vírus se alastrou por toda a humanidade, por isso você tem a universalidade da crença em Deus. Pronto, está resolvido. Cientificamente falando, a crença em Deus é um vírus que entrou no cérebro humano. Aí, não sei se você já ouviu falar dele também, o Alistair McGrath. Pô, para falar esse nome, meu Deus do céu. É difícil, né? Isso é um inglês, isso. Ele escreveu um outro livro rebatendo o Dawkins, chamado O Delírio de Dawkins. Eu tenho até aqui em PDF. Então, veja, ele é um ateísmo, é um ateu militante, mas também dogmático. Porque ele tenta usar a ciência como se a ciência desse base para provar ou negar a existência de Deus. Então a gente tem no exemplo dele esse ateísmo dogmático. A ciência não pode nem provar e nem negar. Porém, ela pode demonstrar aquilo que a natureza revela acerca da sua constituição. Será que a natureza pode mostrar para a gente sinais de inteligência? Aí nas discussões modernas hoje, principalmente na bioquímica, se vocês quiserem estar bem preparados para discutir esses temas, entre na bioquímica, e na bioquímica você vai encontrar o Dr. Marcos Eberlin, que trabalha dentro desse assunto aí do design inteligente. Tem o Adalto Lourenço também, tem outra penca também, muito bom, que ajuda a gente a desenvolver argumentos com base na própria ciência, apontando, inclinando para a realidade de uma mente inteligente. Porque até então, tempos atrás, a ciência era, tipo assim, o universo era considerado matéria e energia. E hoje eles já estão considerando que o universo é matéria, energia e informação. E aí? Informação aponta para quê? Só há informação se houver uma mente inteligente. Então, veja, você não pode provar, como eu falei, Deus não é objeto das nossas pesquisas, mas você pode muito bem investigar a natureza, e a natureza vai te apontando para essa realidade. Então, esse ateísmo dogmático é um ateísmo que está espalhado por aí afora. E tem um ateísmo cético. Aí qual é o ponto desse ateísmo? É aquilo que também se chama agnosticismo. É o sujeito que diz assim, olha, a mente humana não tem capacidade de verificar essa questão. A gente não pode nem afirmar e nem negar. Então, agnosticismo, ou seja, esse A aí é não. Agnóstico, A de não e gnóstico de conhecimento. Não podemos conhecer se existe ou deixa de existir. A mente humana não tem essa capacidade. Aí vem o terceiro, que é o ateísmo crítico. Esse ateísmo nega totalmente qualquer tipo de prova racional para a existência de Deus. Certo? Sobre o agnóstico, se ele pensa assim, é mais inteligente para ele meio que crer em alguma coisa. Ou, tipo, seguir alguma religião. Porque se Deus não existe, ele, ok, mas se Deus existe, ele está ferrado. Não, mas pensando, existe esse tipo de discussão entre os agnósticos, no sentido de, assim, para garantir... Não,
Então, eles dizem o seguinte, que a gente não pode conhecer. Portanto, você não pode nem negar e nem afirmar. Então, na verdade, para eles é como se Deus não existisse também. Na prática, é como se Deus não existisse. Mas eles não têm, eles não desenvolvem nenhum tipo de, tipo assim, pô, não posso nem negar e nem afirmar, mas sabe de uma coisa? Vou jogar na aposta de Pascal, Blaise Pascal. Quem já ouviu falar desse teólogo da Idade Média? Ele falava da grande aposta. A questão é o seguinte, a grande aposta é o seguinte, a gente está vivendo a grande aposta. Ó, a gente está aqui crendo na existência de Deus, a gente sabe, né, aquela coisa toda. Você vai até o fim da vida, morre. Não tome isso aqui como ateísmo, como negação de fé, nada não, tá? A gente está aqui mostrando a tese dele. É um teólogo muito bom, um teólogo matemático. Aí diz o seguinte, olha, se não tiver nada lá, beleza. Você viveu a sua vida, se melhorou como pessoa, pai, tudo certo. Mas se você não buscou esse Deus, não teve contato com ele, chega lá, ele está mesmo, te esperando lá. E aí? Qual vai ser a situação desse? Muito pior, né? Ou seja, você caminhar crendo, você não perde nada. Se fosse o caso, teoricamente, dele não existir. Você não perde nada. Você, tocou sua vida, beleza, chegou lá e acabou. Mas se você não quis buscar e não teve uma experiência de transformação com ele, salvação, e chega lá, ele está lá no trono, vem cá. Chega aí que a gente vai conversar, tu está lascado. Então a grande aposta do Pascal é essa. Tipo assim, é melhor você acreditar. Das duas, a mais sensata é o quê? Acreditar. Então essa é a tese. Mas os agnósticos, tipo assim, não tem como saber. Pode ser que sim, pode ser que não, fica na dúvida. A dúvida é fogo, né? E outra coisa, eu tinha um professor de história que ele falava que era agnóstico. Só que ele falava que acreditava que existia que talvez pudesse existir algo maior. Ele é agnóstico. Olha o que ele falou, talvez. Ele pode usar ao contrário também. Talvez possa ou talvez não. Ele falava que era agnóstico, porque ele achava que... Isso. Isso é ok também. Agnosticismo, porque talvez... Esse talvez já está dizendo tudo, né? Talvez sim. Na verdade, o sujeito na prática é aquela questão, né? No coração, internamente, na prática, ele não quer confessar logicamente, com argumentos, mas às vezes muitos desses, dentro do coração, ele tem essa inclinação, tem que ter alguma coisa lá. Ele falava isso. Isso. Entendeu? Isso daí é aquilo que ele fala aqui da semente religiosa que Deus distribuiu com toda a humanidade. O que é a semente religiosa? Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, na nossa forma, ou seja, na nossa imagem, na nossa essência, nós trazemos uma semelhança. Semelhança com quem? Com Deus. Então, essa semelhança traz impresso dentro de nós essa semente religiosa, porque você tem as digitais dele. Logo, seu coração, lá no fundo, clama, dizendo, tem que existir. Não é possível, entendeu? O cara racionalmente, pela razão autônoma, pela razão manchada pelo pecado, ele nega. Mas o coração dele está gritando, tem que existir. Então, muitos vivem esse conflito, tá? Eles tentam apagar com a sua lógica, o seu raciocínio, mas lá dentro, a grande maioria, fica gritando. Porque a gente traz essa semente religiosa e isso pode ser manifestado universalmente em todos os lugares. Certo? Ih, gente, 10 horas, hein? Vamos parar aqui, a gente completa na outra rodada, senão vai ficar muito extenso aí para nós. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Só uma observação. Pode fazer, cientista. O primeiro passo da ciência é a observação, então faço. Um ateu tem que ter um Deus para não acreditar. De alguma forma, sem lógica até Não, vai, fala de novo o seu argumento. Vamos botar isso em debate aqui, gente. Não fecha a aula, não, pode falar. Não, fala de novo aí que eu quero entender melhor que eu... Vai. Sim, pode ficar à vontade. Mas ele ia ser Não. representado por outra pessoa. É isso que o ateu fala. Mas e
Não, eu tô tentando captar o seu raciocínio, entendeu? Você fez uma filosofia aí de alto calibre, entendeu? Porque assim, é a negação. Tipo assim, ele olha para a realidade e diz assim, essa realidade é o acaso. Entendeu? E assim, aí, obrigado por esse gancho, porque na verdade, eu vou encerrar aqui agora dizendo o seguinte, na verdade, a existência e a negação da existência é uma questão de crença, certo? Ou crença filosófica, ou crença científica, ou crença religiosa. Não passa de crença. É tudo crença. Porque se você não tem como provar ou negar objetivamente, logo você tem que acreditar que não existe. E aí você faz a sua afirmação de negação. E nós, pela experiência que temos com ele, por ele operar a nossa vida, falar o nosso coração, usar os irmãos para trazer café para você, você vê Deus em tudo isso. Entendeu? Então vamos orar, gente? Quem vai fazer essa oração aí? No final, quero fazer um apelo aqui. Quem vai hoje voltar para... Vai lá, pode orar aí, por favor. Sim, ó Deus. Sim, ó Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, gente? Então, até a próxima aí, se Deus quiser. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la. Filósofa, prazer em conhecê-la. Também. Você também, né? Prazer. Tem mais gente aí?